O grande ritual era realizado emitindo mana para bloquear a luz solar, um evento que aparece na jornada de polarização da Torre Mágica do Sol. Mas isso foi antes mesmo de as pesquisas sobre a polarização terem começado, e pelo efeito borboleta, um curso diferente de eventos se desenvolveu porque o guerreiro Qin se envolveu com o discípulo da Elder Joe. No entanto, o neto do mestre da torre queria saber o que era aquilo. Foi explicado que a anciã estava usando o poder adquirido da Fênix para corroer a magia solar. E não era só isso. Pelos céus, pela terra e pelo mar, ela estava absorvendo mana de toda a vida. Ela estava realizando um ritual tão maligno em uma era como aquela. E se a torre mágica fosse destruída por causa disso? Era uma preocupação do mago da grande torre. No entanto, o nosso protagonista tinha a visão dele e achava que era importante achar a velha Joe rapidamente. Se ela atingisse o nível 8 com aquele poder, não saberiam o que poderiam fazer ou se conseguiriam pará-la. O mestre da torre conseguia sentir uma conexão com uma imensa reserva de mana à distância. Olhando aquele céu todo revolto de luzes azuis, ele pedia que todos se acalmassem. Achava que tinha uma noção de onde aquela mulher poderia estar. A passagem mágica foi aberta. Todos foram teleportados para um outro local. O guerreiro Qin achou interessante. Se tratava de um labirinto superdimensional. E ele quis saber se o mestre da torre estava querendo dizer que ela poderia estar escondida enquanto o ritual estivesse acontecendo. A resposta era positiva, mas o labirinto era muito sólido, então não precisariam destruí-los imediatamente. Ele foi projetado para resistir ao poder de uma erupção solar, que não era pouca coisa. O mestre da torre queria que todos esperassem. Ele mesmo iria resolver tudo. Porém, o neto mago não concordava com aquela atitude estranha. Não vá, vovô. Não tem como Joe não ter preparado nenhuma contramedida para o mestre da torre. É claro que o guerreiro Qin também concordava com isso e deixava claro, eles poderiam contar com ele. O guerreiro Qin achava que era melhor ele ir. Era melhor alguém que não estivesse envolvido com a torre mágica entrar para pegá-la de surpresa. O mestre da torre achava que era óbvio, que ele estava devendo mais uma para aquele guerreiro. Por isso, queria que ele pegasse alguns cubos mágicos e outros acessórios que dariam a ele incrível força. E todos aqueles eram ranking SSR. Entre esses acessórios, tinha o Anel da Grande Fuga. A instrução era que o guerreiro deveria usá-lo assim que notar estar em perigo. É claro que ele usaria. E agradeceu. Ele sabia que o Anel da Fuga era igual Anal a uma vida extra. Naquele caso, poderia arriscar a vida sem nenhuma preocupação. Joe possuía um dos 8 tesouros da Torre Mágica. Com este pensamento, ele adentrou cada vez mais, e só então, quando olhou para trás, notou que estava sendo seguido. Um dos magos da Torre Mágica, o neto do mestre da torre, tinha o seguido. Apesar do guerreiro perguntar a ele se não achava perigoso, ele retrucou. Dizia que se fosse 2, era melhor do que 1. E assim ele poderia dar a retaguarda enquanto ele estivesse manuseando os dados mágicos. De certa forma, o guerreiro Qin concordou. Era melhor ter alguém de prontidão. E olhando para aquele céu estranho, ficava claro que a Academia Eclipse gostava mesmo de um tom noturno estranho. Apesar de ter ido para ajudar, o neto do mestre da torre era muito despercebido. Enquanto conversava, não notou que um grande verme demoníaco estava pronto para engoli-lo. E se o guerreiro não tivesse tido uma reação quase instantânea, aquele jovem não estaria mais inteiro. Ele foi rápido em sacar sua espada e arremessar no verme maldito que queria comer o jovem. Depois, ficou bravo. Pediu a ele que tomasse mais cuidado da próxima vez. Eu não estaria por perto e o monstro iria comê-lo. O guerreiro, usando uma de suas características, pôde notar que agora dezenas daqueles seres medonhos iriam confrontá-los e não demorariam até que chegassem todos de uma vez. Com a espada do grande tigre negro, o protagonista começou a fatiar aqueles seres repugnantes e, em meio a tudo, conseguiu uma nova característica. Daquele momento em diante, poderia conseguir identificar as fraquezas. Isso seria ótimo. Atacar o ponto fraco dos inimigos causaria um dano extra. E com isso, a explosão consumia quase tudo. O jovem mago notou que, de repente, todos aqueles demônios pararam. E quando chamou a atenção do guerreiro Qin e olharam para cima, notaram a anciã Joe. Furiosa, queria saber como eles se atreveram a colocar o pé naquele local.
Dizia que o crime de obstruir uma grande causa não seria tratado com leviandade. Apesar de olhar para cima, os dois não estavam entendendo o que a anciã queria dizer com tudo isso. No entanto, o protagonista sabia que ela era um oponente difícil de lidar. Mesmo se a situação fosse essa, o protagonista se recusava a ser eliminado em um minigame como arco-íris. Por isso, ergueu a mão para o jovem mago e pediu para ele que aguentasse firme. O fato de não desistir vinha da experiência que já tinha com o jogo. Era tanta que já conseguia ler através de tudo. Por isso, simplesmente pegou aquele mago e saiu em disparada. Apesar da anciã lançar vários feitiços naquela direção, eles pareciam estar conseguindo sair ilesos. Naquela altura, o guerreiro King já estava em sua forma gigante e carregava o mago nos ombros como se não fosse nada. Quis saber se o jovem estava bem, e o jovem quis saber aonde estavam. O guerreiro contou que era um local onde o fluxo de mana se concentrava. Foi então que o guerreiro pediu ao jovem mago que colocasse os neutralizadores. Empolgado, o rapaz falou que colocaria imediatamente. Só não olhou para frente e não viu Joe. A anciã apenas olhou para ele e o chamou de pequeno rato. Falava que ele havia caminhado sozinho para o próprio túmulo. Era muito estranho. O protagonista queria que o mago desviasse daquele ataque. No entanto, não foi isso que o jovem fez e acabou sendo arremessado para trás. Depois de cair aos pés do guerreiro Kim, o jovem foi lentamente se levantando. Para a sorte dele, não foi completamente atingido. Caso tivesse ganhado um golpe direto de um mago nível 7, as coisas teriam ficado difíceis. O guerreiro Kim sabia que seria difícil combater Joe com métodos tradicionais. Por isso, pediu ao jovem mago que fosse adiante, pois ele tentaria o máximo para mantê-lo ocupada. Claro que a anciã não estava planejando deixar aquele pequeno ratinho imundo escapar. Mas não tinha jeito, o guerreiro chamou a atenção dela. Precisava enfrentá-lo naquele momento. E foi fazendo algo tão infantil como ficar provocando aquela anciã que o guerreiro ganhou mais uma habilidade, a de provocação. E ele foi além. Perguntou a Joe se ela estava usando o circuito mágico do presidente do grupo Kumon apenas para tentar se manter jovem ou poderia ser apenas que ela estivesse louca por estar velha demais. Joe, ouvindo todos aqueles insultos, avisou que não era nada disso. Apenas queria pegar o corvo solar através do discípulo dela, mas o protagonista tinha arruinado tudo. Enquanto ela falava que realmente precisava do poder do corvo dourado, começou a atacar o guerreiro, que começou a fazer alguns movimentos como se estivesse em um trapézio, cara de palhaço, como se quisesse apenas irritá-la profundamente. E não era só isso, as provocações continuavam, como se quisesse deixá-la ao limite. Ela já estava pronta para desferir um golpe poderoso o suficiente para partir o guerreiro em 1000 pedaços. Foi nessa hora que o jovem mago estava concretizando a instalação dos dados mágicos. E assim que a instalação foi ativada, algumas luzes começaram a ser lançadas de cima para baixo. Joe olhou para cima e achou estranho a instalação já ter sido concluída. Foi nessa hora que o jovem mago gritou para o avô aproveitar aquele momento, pois seria uma grande chance. Foi naquele momento que o poder do espaço subdimensional foi reduzido. Depois daquele chamado, uma grande luz azul se formou. Era o domínio da anciã Joe que estava prestes a se romper. E, sem demora, o mestre da Torre Mágica usou aquele benefício para atravessar e começou a lançar suas potentes chamas imbuídas no poder solar, que ele dominava muito bem. Com isso, começou a romper as paredes do grande labirinto. E quando a anciã notou que seu mundo estava desmoronando, percebeu que também sua figura estava aos poucos derretendo. Ela lamentava. Se tivesse conseguido ir um segundo mais rápido, ninguém conseguiria segurá-la. Nem mesmo o maldito mestre da torre conseguiria pará-la se tivesse alcançado o poder supremo. Agora, notava que tudo estava perdido, e mesmo assim não se dispunha a partir daquele mundo sozinha. Por isso, jogou uma grande quantidade de poder na direção do guerreiro, que usando um de seus métodos, conseguiu bloquear aquele poder com certa dificuldade. No entanto, aquela maga não estava satisfeita. Começou a lançar uma chuva de poderes que ia para todos os lados. O guerreiro empunhou sua espada, bloqueava os poderes usando o poder do grande tigre negro. A mulher ficou perplexa. Aquele jovem não era nenhum mago, nem sequer fazia parte da Torre Mágica e já estava tentando bater de frente com ela.
que era uma senhora e estava exausta. Não conseguia mais reunir poderes, pois toda a mana que conseguiu juntar, o maldito do mestre da torre havia espalhado de volta para os seus lugares originais. Mesmo assim, a luta agora era contra o guerreiro, que usou sua habilidade de encontrar um ponto fraco no inimigo. E lá estava. Era como um alvo reluzente nas costas dela. E ele não ia deixar passar aquela oportunidade. Com a espada do tigre negro, fatiou aquela mulher como se fosse bacon. Ela simplesmente caiu no chão e o corpo, cheio de magia negra, começou a se desesperar. Quase perdendo a lucidez, ela não acreditava. Chegou tão perto de conquistar tudo o que queria e, por causa de uns bastardos, seus planos tinham sido arruinados. E para piorar, de frente a ela, o mestre da Torre Mágica estava diante dela com olhos fulminantes. Ele queria liquidar com ela com as próprias mãos. Ela deveria pagar com a vida por todos os transtornos causados à Torre Mágica. Na Torre Mágica, o mestre dela estava muito impressionado com os talentos do nosso guerreiro. Estava interessado nos dons dele, pois achou que o guerreiro era algo como anti-magia. Mas naquele dia, ele havia provado e lutado como um espadachim prático. Fazia sentido, porque aquele velho homem-tigre havia dado a espada do tigre negro. O mestre da torre dizia que achava que as pessoas chamavam pessoas como ele de estrela celestial. O guerreiro Qin se lembrou que já tinha ouvido isso ou algo parecido do espírito quando conseguiu evoluir para o nível 5. Por isso, perguntou direto para o mestre da torre o que queria dizer com estrela celestial. Ele contou que se referia àqueles com talentos infinitos e 1000 tipos de habilidades sobrenaturais. Foi quando ele perguntou se o guerreiro não achava isso perfeito para ele. De qualquer forma, o mestre desejava recompensar o guerreiro por todo aquele incidente. Ele estava disposto a dar a ele o Anel do Eclipse, um item SSR. Ele contava que era um tesouro que havia encontrado com a anciã Zhou. O guerreiro estava eufórico. Já tinha entendido. Aquele era um dos 8 tesouros da Torre Mágica, o item mais poderoso da Escola do Eclipse. E, claro, a característica inerente do anel era Eclipse. Agora ele estava super feliz. Estava com o carro que havia ganhado, uma espécie de automóvel voador, e com um anel que era um tesouro precioso. E, é claro, combinava com os atributos, devorar, absorver e armazenar mana. Depois de algum tempo, lá estava ele de volta em sua mansão. Ele nem notou o tempo passando e já era outono. Beck Surrin estava treinando sua habilidade Estrela Destruidora de Céus, enquanto Janete estava treinando sua energia natural. O guerreiro estava satisfeito. Surrin iria atingir o nível 5 muito em breve. Não ia mais demorar muito para ela aprender a técnica da Espada de Marte, tendo ultrapassado em muito o nível 4 do Iron Fist Qin, que estava em processo de expansão do seu território por todo o país. E assim, Arcane enfrentou o 24 de dezembro. Era interessante, mas agora estavam na embaixada daquele país. Surrin e Janete estavam contemplando as neves enquanto sabiam que uma reunião estava acontecendo entre os paladinos honorários. Elas se perguntavam como era lá dentro. Era interessante para Janete. Era a primeira vez que ela passava o dia da aniquilação divina com outras pessoas. Para estragar toda a diversão, nosso guerreiro chega e avisa as duas que deveriam aproveitar ao máximo aquele dia, pois no dia seguinte voltariam sem falta para um treinamento ainda mais pesado. Era por isso que Janete resolveu entrar primeiro. Aquele era, sem dúvida, dia 24 de dezembro, o dia da aniquilação divina. O dia em que o velho pai foi oficialmente eliminado e o dia para comemorar o Tratado de Vestes Falha. O guerreiro pensava que era por isso que era comemorado como Natal em todo o mundo, porque naquele mundo não tinha Natal. É claro, todas as moças, incluindo Baek Surrin e Janete, ficavam de queixo caído quando viam o paladino Chado John. Em todos os dias da aniquilação divina, reuniões de paladinos eram realizadas em vários países. O protagonista havia sido convidado como paladino honorário das ordens de Thor e Gaia. Mas, é claro, aquela não era a verdadeira razão para que o nosso guerreiro estivesse infiltrado entre eles. De longe, alguém fala com o guerreiro. Você não era ele que havia ganhado a espada do grande tigre negro? Aquele homem se apresentou. Dizia que era Asim Kuhat, embaixador da Índia. O guerreiro se apresentou formalmente como guerreiro super-humano nível 5. Estava agradecido pelo convite. Esta era a verdadeira razão para o guerreiro ter aparecido naquela reunião. Era porque quem estava organizando era aquela pessoa tão influente.
foi quando ele apresentou sua esposa e filha. Aquela era sua única filha, e ela estava achando muito interessante conhecer o guerreiro. Nosso herói sabia que Kalei era a última das 3 unidades guerreiras mais poderosas do jogo. Seria uma guerreira SSR com atributos e também seria a futura proprietária do Kalahari. Satisfeito, ele iria usar as garotas para obter uma desculpa e conversar mais tempo com aquela jovem. Por isso apresentou as meninas, dizendo que aquelas eram suas discípulas. E quando estava disposto a falar mais sobre elas, foi interrompido por um homem que estava atrás deles. Perguntava se ele era o dono da espada do Tigre Negro. Assim que aquela pergunta foi feita e outras pessoas ouviram, todos ficaram maravilhados com o guerreiro Kim e todos queriam falar com ele praticamente na mesma hora. No entanto, tudo o que ele queria era conversar um pouco mais e fazer amizade com Kali. Não tinha jeito, o resto ele teria que deixar com suas discípulas. Era bom que elas conseguissem fazer amizade com a senhorita Kali. Por pouco, ele não consegue sair do meio daquela multidão. Ainda estava com as pernas trêmulas e encostado em um pilar. Estava chateado por não ter conseguido falar nem sequer um segundo com Kali, mas pelo menos havia deixado as meninas para se tornarem amigas dela. Quando ele olhava para o céu e via várias árvores já cheias de neve, dava uma sensação boa. Era como se realmente tivesse chegado ao fim do ano. Ele gostaria sim que a vida fosse tão tranquila como estava sendo dali para frente. E enquanto estava lá de fora, sozinho, escutou alguém chamando por ele. A pessoa queria saber se ele se importava de ter uma conversa por alguns instantes. Ele sabia que aquela era a santidade da antiga ordem do velho pai. Estava diferente, pois antes usava um capacete que não deixava ver o rosto dela direito. Ele quis saber o que fazia do lado de fora, e achava que ela deveria estar ocupada, já que aquele era o dia da aniquilação divina. Ela dizia que ele estava enganado, que aquele não era o dia da aniquilação divina, era o dia do avivamento. A mulher dizia a ele que sabia que ele tinha certeza que ela já estava demonstrando muita consideração. Ele quis saber que tipo de consideração era essa que ela tanto falava. Ela perguntou se ele nunca achou estranho, e dessa vez olhou para ele com o rostinho como se estivesse debochando dele. Quis saber se ele não achou estranho que ele ainda estivesse vivo depois de ter aniquilado um dos inquisidores. Ele achou a conversa estranha. Até mesmo o tom de voz dela era esquisito. Era estranho, tudo aquilo que ela estava falando havia acontecido dentro do labirinto, e mesmo assim ela sabia disso. Foi até que ela ficou com aqueles olhos que ela costumava fazer. Ela contou que se ela não tivesse intervindo, a vida patética dele teria acabado antes mesmo de começar. Ele estava indignado. Queria saber por que ela havia feito tal coisa, sendo que jamais pediu nada para ela. Foi então que ela se inclinou e falou baixinho no ouvido dele que precisava ter feito aquilo para que a grande alma dele se tornasse luz e assim o salvador da ordem deles. Ele achou estranho quando ela começou com esse papo de alma, e novamente vinha dizendo que ele era o salvador. Foi então que ele abriu os olhos e parecia que ela estava falando do ele do mundo real. Era estranho, pois no mundo real ele era apenas mais um entre inúmeros perdedores, trabalhando, recebendo ordens, sendo criticado. Era praticamente um tolo que de nada conquistou, fracassou tanto no amor quanto na vida. Era estranho. Por que raios ela estava fazendo isso com alguém como ele? Agora, não sabia se ela estava falando sobre a capacidade dele de mudar de personalidade. Enquanto ele pensava, várias habilidades rodeavam seu entorno. Se fosse parar e pensar que ela estivesse considerando a grande quantidade de habilidades que ele tivesse e dizendo isso como alma, realmente ele teria uma grande alma. Ela queria que ele se tornasse mais forte do que nunca, para que um grande recipiente digno da magnificência da alma pudesse ser completado. Ele educadamente pediu a ela que engolisse ela mesma, pois ele não ia deixar que nada de ruim acontecesse com ele. No entanto, ela falou mais uma vez, pois aquele era o dia. Ele achou estranho quando ela começou a fazer os gestos estranhos e, olhando para cima, ela falava: "Tudo começa a partir de hoje, principalmente graças a você, Salvador." Quanto mais ela falava, mais ele ficava admirado. E ela continua falando: "Enquanto você estava correndo para todo lado para causar problemas e caos, nós conseguimos conquistar muitas coisas." Enquanto ele queria saber a bobagem que ela estava falando, um círculo mágico foi formado embaixo dos pés dela. Ela avisou a ele que ele viria em breve sobre o que ela estava falando. Sorriu enquanto fazia uma magia e disse a ele que em breve eles se reviriam novamente.
foi quando ela simplesmente sumiu em cima do círculo mágico que ela mesma havia feito. Essa louca simplesmente desaparece depois de dizer tudo o que tinha para dizer? Era isso? Era estranho. Ele queria saber que tipo de loucura ela estava planejando daquela vez. Já que ela mesma disse que tudo começaria naquele dia, ele sabia que a história principal do jogo ainda nem tinha começado. Não fazia sentido se o episódio 1, com um conteúdo equivalente a um pacote de expansão completo, começasse justo agora. No entanto, quando ele pegou o celular e olhou, observou que era dia 24 de dezembro e eram 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Aquele era o dia da aniquilação divina, no mesmo dia em que o episódio 1 começava. Era muito estranho. Era como se uma força maior estivesse convidando ele para sair do tutorial e finalmente entrar dentro do jogo. E os segundos iam se aproximando do início oficial do jogo. E quando o relógio bateu meia-noite, uma grande explosão atrás do Guerreiro Kim se formou. Todo mundo começou a ficar louco dentro daquele salão onde estava sendo realizado aquele que era um dia comemorativo. O guerreiro olhou para cima, não tinha outra explicação. Realmente, o episódio 1, o ataque de terremotos e outras coisas realmente estava começando. Pessoas mal intencionadas estavam bombardeando tudo. Aquilo seria só o início de um caos. Assim como bombardeios, também tinham feras selvagens demoníacas soltas por todos os lados. Agora a guerra estava pronta. Cada um deveria cuidar da própria vida. Mas se era a guerra que eles queriam, o Guerreiro Kim estava preparado. E mais uma vez, aquele homem chamou o Guerreiro Kim de o dono da espada do Tigre Negro, e juntamente com o guerreiro, começou a se defender dos monstros. O guerreiro foi específico, pediu a um homem que protegesse o lado com os paladinos. Ele iria enfrentar o máximo que pudesse, até porque existiam pessoas que ele tinha o dever de proteger.